Bem, shalom a todos. Gente, nós sempre ouvimos falar que o Brasil é um país laico, né? E um país laico ele não pode pender para nenhuma religião ou favorecer religião fulana ou ciclana. Um Estado laico é um Estado independente, é um Estado que não tem nenhum cunho religioso, nenhuma relação com religião alguma. E a gente se pergunta onde é então que o Brasil, onde é que está essa lei que deixa claro que o Brasil é um país laico, né? Porque a gente olha, a gente vê, a gente escuta se falar que o Brasil é laico, que o Brasil não é um país religioso, não levanta bandeira de religião alguma, mas ao mesmo tempo a gente tem um feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida que favorece apenas os católicos. E não favorece nem aos próprios evangélicos, que são cristãos também. E se a gente olhar a inconstitucionalidade de muitos atos, isso vem de muito tempo. Isso não é de agora, da Constituição falar uma coisa e os políticos, as autoridades se comportarem de uma forma totalmente diferente. E hoje nós ouvimos falar de nós ouvimos falar muito que isso é inconstitucional, aquilo é inconstitucional, esse ato, essa atitude de fulano, do ciclano é inconstitucional, mas a gente vê coisas inconstitucionais há muitos anos aqui no Brasil. A gente vê a Constituição Federal sendo atropelada. E eu gostaria, não de ler a Torá nesse momento, ou o Taná, juntamente com você, mas eu gostaria, se você tem a Constituição Federal com você, eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o artigo 5º da Constituição Federal. Por quê? Porque é no artigo 5º que mostra, que deixa claro que o Brasil é um país laico, tá? Então, se você tem a Constituição Federal, mas se você não tem, ou você pode ter o acesso online, nós iremos perceber de forma clara que o Brasil é um país laico, da forma da lei, mas só que se conforma como se não, mas se comporta como se não fosse. E que nós vemos aqui no artigo 5º da Constituição Federal o seguinte: todos são iguais perante a lei, tá bom? Então não tem o israelita, não tem essa ou seja, chegou em uma delegacia, ali não tem religião, tá bom? Se todos são iguais perante a lei, conforme a Constituição Federal, chegando numa delegacia, 3 pessoas, digamos assim, que tenham algum problema, digamos assim, de desavença, um judeu, um católico, um cristão católico, um cristão evangélico, todos são iguais perante a lei. Então é claro que o delegado de polícia, o escrivão, ele não vai tratar ninguém ali com base na religião de A ou de B. Todos serão tratados com base na Constituição Federal, com base no Código Penal, com base no Código de Processo Penal, enfim, tá bom? Com base na lei civil e não em leis religiosas. Claro, chegando dentro de uma delegacia, ninguém vai abrir ali uma Bíblia para falar conforme a religião de cada um ou os costumes de cada um religiosamente. É errado. Ali, conforme aqui a Constituição Federal, seja dentro de uma delegacia, seja em um fórum, seja no meio da sociedade, ali não tem
que tratar diferentemente o ateu porque é ateu, ou o judeu porque é judeu, ou o católico porque é católico, ou o cristão evangélico por ser cristão evangélico, ou budista por ser budista, ou hinduísta por ser hinduísta. Tá bom, gente? Todos são iguais perante a lei. Chegou ali, acabou a religião de cada uma daquelas pessoas. Tá? Pode chegar todo de uma só vez. O israelita, comumente chamado judeu, o budista, o hinduísta, o cristão católico, o cristão evangélico, o islâmico, todos ali serão tratados com base na lei civil e não na lei religiosa. Porque cada pessoa tem sua lei religiosa. Cada pessoa tem seu costume, cada pessoa tem sua religião, e cada religião tem sua forma de comportamento. E até mesmo dentro de uma religião tem diversos grupos que se comportam de forma diferente, porque tem caminhos diferentes dentro de muitas religiões. É isso. Então, gente, nada ali de alguém ser bem tratado ou maltratado porque é israelita, tá bom? Nada de ali, dentro de uma delegacia ou no fórum, alguém ser bem tratado ou maltratado porque é cristão, seja católico ou seja evangélico. Dentro de uma delegacia, ou de um fórum, nada de ninguém ser bem tratado ou maltratado porque é budista, porque é islâmico, porque é hinduísta, ou porque professa alguma religião do candomblé, por exemplo, ou alguma outra religião. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, tá bom, gente? Então ali, um delegado de polícia, um escrivão, ele não está vendo ali um religioso, está vendo ali um cidadão civil. O juiz ou o promotor de justiça, ele não está vendo ali um religioso ou uma religiosa, ele está vendo ali, diante dele, um cidadão civil, e ele não vai abrir nenhum livro religioso, nem um livro religioso israelita, né? Nem um livro religioso cristão, nem um livro religioso budista, nem o Alcorão dos islâmicos, nem livro de outra religião. Todos serão julgados com base na lei civil, tá bom? E tá errado todos aqueles que se comportam de alguma forma diferente, pelo menos com base aqui na Constituição Federal. Não, se é crime, se cometeu o crime, cometeu. Se não cometeu, não cometeu. Não pode criar, não pode inventar. Não pode, por exemplo, um delegado budista favorecer um budista que está tendo um problema pessoal com uma outra pessoa só porque aquela pessoa é budista, né? Como delegado de polícia budista, e aquela pessoa é budista também. Aí então vai favorecer o budista, está errado. Ou então favorecer a outra pessoa por outro motivo. Não, tem que ser julgado conforme a lei. Se está certo, está certo, está certo. Se está errado, independentemente da religião. Independentemente da religião. Então, hoje eu não estou lendo aqui a Torá, gente, nem o nosso livro sagrado, o Tanar, né? Estou lendo aqui a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, que já no início deixa claro que o Brasil é um país laico. Deixa claro que todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei. Então, até o ateu, tá bom, gente? É igual ao religioso, e o religioso é igual ao ateu. É um cidadão brasileiro. Pronto, é um cidadão brasileiro que vai ser julgado conforme as leis do Brasil, tá bom? E não conforme leis religiosas, não vai se abrir livros ali, tá bom? Então, a Constituição Federal deixa claro, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá bom? Sem distinção de qualquer natureza. Então não importa a classe social, favorecer alguém porque é rico ou favorecer o outro porque é pobre, não. Se está certo, é certo, está errado, está errado. Se o rico está certo, está certo. Se o pobre está errado, está errado. Ou se o pobre está certo,
está certo mesmo, com base na lei, e se o rico está errado com base na lei, tá bom? E tem que ser julgado conforme as leis do país, não é isso? Então todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sem distinção alguma, não tem distinção, entendeu? Diante seja numa delegacia, seja no fórum, seja onde for, tá? Não tem distinção de natureza alguma. Continua, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, tá? Não só aos brasileiros natos, mas aos estrangeiros também, residentes no país, aqui no Brasil, a inviolabilidade, tá bom? É proibida a inviolabilidade do direito à vida, tá bom? Então ninguém tem o direito de tirar a vida, a liberdade, ninguém tem direito de tirar a liberdade de ninguém, é inviolável a igualdade, tá? Então continua falando sobre igualdade, aqui a Constituição Federal, a segurança, né, é um direito de todos, todos são iguais perante a lei, todos têm direito à segurança. E a propriedade nos termos seguintes, tá? Aqui não precisa ler, mas o que eu gostaria de mostrar exatamente aqui, o artigo 5º, tá? O que fala, o que diz, né, de forma clara, logo no seu início, que todos são iguais perante a lei. Então a gente pergunta, por que é que o Brasil, se todos são iguais perante a lei, a gente chega numa delegacia, tem um crucifixo, que nem mesmo os cristãos, nem todos os cristãos aceitam, porque nem todos os cristãos são católicos. Os cristãos evangélicos não aceitam aquele crucifixo lá na delegacia, porque nem todos os cristãos que estão na delegacia são católicos. Porque nem todos os cristãos que estão dentro de um fórum aceitam o crucifixo. Por quê? Porque nem todo cristão é católico. Você vê que há diferença até de cristão para cristão. Então há diferença muito grande de cristão para cristão. Então, se tirasse o crucifixo de dentro da delegacia, que é um estabelecimento público, estaria, digamos assim, faltando com respeito a uma religião? De forma alguma, porque nem todo cristão é católico. Imagine ali o budista, o hinduísta, o islâmico, o israelita. Tá? Então, se todos são iguais perante a lei, o que poderia ter ali seria o brasão da nossa nação, seria a bandeira da nossa nação, seria outros símbolos nacionais e não um ícone religioso, e que pertence apenas a um grupo. Tá? Não vamos dizer, pertence aos cristãos, não. Pertence a um grupo de cristãos, porque nem todos os cristãos são católicos. Então estaria correto tirar o crucifixo de dentro da delegacia de polícia? É claro que sim. Estaria correto tirar o crucifixo de dentro de um fórum? Claro que sim. Tá bom, gente? Ali não seria violação a uma religião, a uma crença. Ali seria, na verdade, tratar todo de uma forma... seria constitucional. Agora, um crucifixo em uma delegacia é constitucional de forma alguma. Um crucifixo na sala do promotor é constitucional de forma alguma. Às vezes o promotor nem cristão é. Às vezes é ateu. Ou às vezes é cristão, mas é evangélico. Imagine o hindu, o budista, o islâmico e o israelita. Então, gente, o que seria certo, o que seria agradável, entendeu, gente? Eu tenho certeza que se o Brasil, se entrasse aí alguém no poder
que acabasse com esse feriado nacional de Nossa Senhora, inconstitucional, feriado inconstitucional de Nossa Senhora Aparecida. Favorece a todos os cristãos? Não, favorece apenas os católicos. Imagine se favorece a israelitas, budistas, islâmicos. Né? É claro que não. Ali é um feriado do interesse apenas de católicos, e nem todo mundo é católico aqui no Brasil. Então, se todo mundo é igual, se todos são iguais perante a lei, então por que não transforma o feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida em um feriado chamado Dia de Ação de Graças, um feriado federal de Ação de Graças? Por quê? Porque aí você não ia favorecer religião A, religião B, religião fulana, não. Aí sim, todas as religiões seriam iguais perante a lei. Todos seriam iguais. Aí sim, seria constitucional tirar esse feriado de Nossa Senhora Aparecida e colocar um dia nacional de ação de graças, onde todo mundo, onde o islâmico vai para a mesquita, onde o israelita vai para a sinagoga, onde os cristãos, tanto católicos como evangélicos, vai para suas igrejas. Tá? Então, chegando o dia de Nossa Senhora, um feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, isso, tudo bem, é bom para os católicos, mas será que pelo menos os cristãos evangélicos vão sair de suas casas e vão para uma igreja de Nossa Senhora Aparecida? É claro que não, porque a crença deles, ainda sendo uma crença cristã, diferencia da crença católica. Então isso, digamos assim, não favorece nem a todos os cristãos. Então, se acabasse com esse feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, isso não iria ofender os católicos e agradar tanto aos cristãos evangélicos como aos israelitas, os budistas, as pessoas de outras religiões, entendeu? Porque se é um dia de ação de graças, cada um vai cultuar o seu Deus, cada um vai agir de acordo com sua crença, é um dia de ação de graças, então vou agradecer a quem? Vou agradecer a Deus, o evangélico vai agradecer a Jesus, o budista vai agradecer a Buda, entendeu? E assim vai, cada um vai para a sua religião, cada um se comporta de acordo com sua crença. Eu acredito que transformando esse feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida em um dia de ação de graças, um dia nacional de ação de graças, favorecia todo mundo, que todo mundo iria para, entendeu? Cada um, entendeu? E aproveitar esse dia. Esse dia ia ser proveitoso para todo mundo e não para um grupo, apenas um grupo de cristãos. Né? Da mesma forma, é inconstitucional sim, tá? Favorecer a Igreja Católica e aos católicos, ao grupo católico, né? De cristãos católicos que, além do feriado federal, feriado nacional, existe também os feriados estaduais. Aí cada estado do Brasil tem um feriado de São Fulano, São Cicrano, São Detrano, São Judas, São João, São Paulo, né? E nem mesmo os cristãos evangélicos, eles se beneficiam, né? Porque se um estado é dia de São Francisco, né? Então todo mundo vai para a igreja, quem é católico vai para a igreja de São Francisco, cultuar São Francisco. Mas os cristãos evangélicos vai também para a igreja de São Francisco, cultuar São Francisco? É claro que não. Se em um outro estado é feriado estadual de São José, os cristãos católicos vão lá para a igreja de São José, cultuar a São José. E os cristãos evangélicos vão fazer o mesmo? É claro que os cristãos evangélicos não vão para a igreja de São José cultuar a São José. Eles não vão se dirigir a um templo de São Francisco ou um templo de São José. Porque, mesmo sendo cristãos, o comportamento e a crença diferencia, mesmo dentro do cristianismo. Imagine para nós israelitas, imagine para os budistas, hinduístas, islâmicos. Né? Então, cada estado do Brasil deveria também ter um feriado, transformar esse feriado religioso que favorece só os católicos. Eu acredito que deveria ser transformado também em um feriado estadual de ação de graças. Quem é israelita
vai para onde? Vai para a sua sinagoga. Quem é islâmico vai para a sua mesquita. Quem é cristão vai para a sua igreja. Cada um com base na sua crença. Porque o feriado de São José, de São Francisco ou de outro santo católico não vai favorecer a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Isso é inconstitucional. Então, como se hoje a gente vê ultimamente, a gente observa que ultimamente se fala tanto em coisas inconstitucionais, isso é inconstitucional, está atropelando a Constituição, está passando por cima da Constituição, está isso aqui, faz tantos anos, favorecendo a um grupo que cada dia que se passa está diminuindo, cada dia que se passa diminui o número de católicos, tá bom, gente? E cada dia que se passa aumenta um grupo de pessoas de outras religiões e até de cristãos evangélicos também, que está aumentando bastante, né? As igrejas evangélicas. Então, tanto, sabe, o feriado nacional seria ser um feriado de ação de graças, favorecer a todo mundo, a todas as religiões. Os feriados estaduais deveriam ser um dia de ação de graça estadual, sabe? Cada estado tem o seu dia de ação de graças, onde cada um vai agir conforme a sua crença, favoreceria todas as crenças, seria bom para todo mundo. Eu não acredito que isso ofenderia os católicos, até porque o católico também não ia, na verdade, ele ia perder apenas, os católicos iriam perder apenas esse privilégio, só isso. Mas o dia também seria um feriado em que eles também iriam para a igreja de São Francisco, para a igreja de São José, para a igreja de Nossa Senhora Aparecida, tranquilamente. Não ia mudar a data, ia mudar apenas o nome. Tá bom, gente? Não favorecer apenas a um grupo cristão, mas favorecer realmente a todas as religiões do Brasil, porque todos não são iguais perante a lei. Então, se trata a Igreja Católica com tantos privilégios, então está havendo um diferenciamento, está havendo um tratamento diferenciado. Tem muito privilégio que tem que se acabar para os católicos. Da mesma forma, a gente vê que em cada município, a gente vê que cada município tem um feriado municipal de São Fulano, São Cicrano, São Detrano, né? Que deveria também ser transformado em feriado municipal de ação de graças, e cada pessoa daquele município iria ali se beneficiar daquele feriado com base na sua crença. Naquele município, se em vez de ser um feriado de São Jorge, feriado municipal de Santa Maria, né? Seria, na verdade, um feriado municipal de ação de graças. Cada um ir para a sua igreja, quem não frequenta igreja, frequenta a sinagoga, vai para a sua sinagoga, quem frequenta a mesquita vai para a sua mesquita, quem frequenta templos budistas vai para o templo budistas, e assim cada um seria beneficiado, agradaria todo mundo, até os católicos, porque não iria, digamos assim, mudar nada na vida dos católicos, nada. O feriado permaneceria o mesmo, naquela mesma data, mas só que seria um dia de ação de graças, então cada um agradece a seu Deus, cada um se baseia na sua crença, age conforme a sua crença naquele dia, tira aquele feriado realmente para aproveitar, né, conforme a pessoa acredita, e não um feriado que favorece um grupo que cada dia que se passa diminui, né, enquanto os outros ficam ali de braços encruzados enquanto estão comemorando o dia de São Fulano, São Cicrano, e os outros não são beneficiados porque não têm essa mesma crença, né? Então, se vamos falar de inconstitucionalidade, então vamos começar falando de coisas que estão aqui atropelando a Constituição Federal há anos e anos. Tá bom, gente? Vamos corrigir esse lado aqui e vamos realmente, de fato, colocar a Constituição Federal, fazer valer a Constituição Federal e tratar todos iguais perante a lei. Todos iguais. Tira todos os ícones religiosos de repartições públicas, estabelecimentos públicos, tira tudo. Tira tudo.
Quer ouvir falar de religião? Cada um procura ali o seu local de culto, o local de reunião, cada um procura a sua igreja, ou sinagoga, ou mesquita, templo budista, entendeu, gente? O terreiro, tá bom, gente? Não ali dentro de uma escola municipal, de uma escola estadual, de uma escola federal, não. Não em estabelecimentos públicos. Porque cada um tem sua crença e cada um tem o seu local, o local religioso que frequenta, cada um frequenta um local religioso diferente. Tá bom, gente? Então, ficar constrangendo crianças em escolas onde todo mundo vai rezar o Pai Nosso e quem não... Aí constrange porque diz assim, não, o Pai Nosso é uma oração universal. Universal para quem para quem é cristão. E ainda tem cristão que não reza o Pai Nosso, né? Então, deixa coisa religiosa para os locais religiosos, tá bom, gente? Cada um tem a sua religião. Ali a escola é para falar, para ensinar matemática, geografia, português e um montão de outras coisas seculares, tá bom? Então, está aqui a nossa Constituição Federal. E aqui, exatamente no artigo 5º, é aqui exatamente no artigo 5º, que deixa claro que todos são iguais perante a lei. Ou seja, o Estado é laico, o Brasil é laico, o Brasil não pode favorecer um grupo religioso, como, por exemplo, o grupo católico. Tem que tirar todos os ícones religiosos dos estabelecimentos públicos. Coloca lá o brasão, coloca lá a bandeira, coloca lá outros símbolos nacionais e não coisas, objetos religiosos de religião A ou B. Tá bom, gente? Então, se você pergunta por que eu sou monarquista, esse é um dos motivos que eu sou monarquista. Tá bom, gente? Porque se fala muito de coisas inconstitucionais, de atos inconstitucionais. Nós vemos aqui uma atitude inconstitucional. Por exemplo, como é que um município constrói uma estátua de um santo católico, custando muito dinheiro, né? Como é que um Estado constrói um santo católico com dinheiro público e favorece a igreja, somente o grupo católico, sendo que não deveria fazer isso? Porque o Brasil está sendo um país laico, tudo bem, conforme a Constituição Federal. De lábio, é um país laico, mas nas atitudes o Brasil é um país religioso. Quem já viu um país laico ter feriado religioso? E poderia ter um feriado religioso, mas que tratasse todos os religiosos com base na lei, todos serem iguais perante a lei, não favorecer apenas a Igreja Católica. Eu gostaria também de ler um pouco mais adiante. Eu gostaria de ler deixa eu ver se eu acho que uma parte que eu acho muito interessante também. Pronto, inciso 6º, gente. Inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte aqui. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Mas dentro de uma escola pública está sendo violada a nossa consciência e a nossa crença. Por quê? Porque querem impor que as nossas crianças rezem o Pai Nosso ou cantem músicas cristãs. Tá bom? Então, mais uma vez vemos aqui que a Constituição Federal está sendo atropelada. Tá bom, gente? Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência. Tudo é inviolável. O Estado está proibindo violar. Tá bom, gente? O nosso estado de consciência
e a nossa crença. E a nossa crença está sendo violada. Está sendo violada quando tem realmente, quando um grupo religioso é favorecido e nós sendo menosprezados. Até podemos assim dizer, às vezes tem político que quer favorecer a maioria. Vamos favorecer a maioria. Lembre-se de uma coisa, meu caro político. São muitas minorias. E se essas minorias... E eu deixo claro uma coisa, meu caro político. Às vezes a pessoa que está interessada a um cargo público, de presidente, de governador ou até de prefeito, quer favorecer a maioria. Mas entenda bem, meu caro político, meu caro candidato, quer favorecer a maioria, e são muitas as minorias, mas se essas minorias se unirem, elas se tornarão a maioria e você vai perder as eleições. Porque se você quer favorecer a maioria, as maiorias, mas se as minorias, que são muitas, se unirem, elas se tornarão a maioria e você vai perder as eleições, tá bom? Então, vemos aqui também, além do que do artigo 5º, né, eu estou também aqui deixando claro para você essa outra parte aqui da lei, que é a lei da Constituição, tá? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável. Estão violando a nossa crença quando quer nos impor, digamos assim, nos obrigar, ou obrigar nossas crianças a rezar o Pai Nosso, a rezar, a cantar cânticos cristãos, né, que uma pessoa de outra crença, é claro, não acredita naquilo que o cristão acredita. Então, se o parágrafo, ou seja, se o inciso 6º, deixa claro que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, porque estão violando a nossa consciência e nossa crença quando nos impõem atos, ações ou atitudes cristãs, né? Continua, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, é assegurado, o Estado assegura, tá bom? O livre exercício dos cultos religiosos. Quando fala cultos religiosos, não está dizendo, não está falando sobre igreja ou não, entendeu? Está falando cultos religiosos. Então é qualquer religião, culto de qualquer religião. E diz mais assim, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos. Tá bom, gente? Não fala, as igrejas falam aos locais de culto. Então pode ser um culto em uma sinagoga, em uma mesquita, em um templo budista, em um terreiro de umbanda ou em uma igreja. Tá bom? Então todos são iguais perante a lei. Isso aqui também tá claro, né? Que é garantido na forma da lei a proteção. Nós temos proteção do Estado para exercermos a nossa religião, para vivermos a nossa religião, para praticarmos a nossa crença sem interferência do Estado ou sem interferência de outras pessoas, de pessoas de outras religiões, né? Então, deixa aqui o inciso 6º para que você possa também depois ler um pouco e se conscientizar, né, do que é constitucional e daquilo que não é constitucional, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável, tá bom? É proibido. Sendo assegurado o livre exercício de culto religioso. Nós temos liberdade de culto religioso, tá bom? Sendo assegurado. Quem está assegurando esse direito? O Estado.
sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nós temos direito até a proteção do Estado. Não é apenas a Igreja Católica que vai rezar uma missa, tem um padre, o cardeal, ou o arcebispo, ou o papa mesmo, e tem ali um amparo policial, né? Proteção policial ali naquelas imediações. Pessoa de qualquer religião, pelo menos com base na Constituição Federal. Quem faz de forma diferente está fazendo algo inconstitucional, favorecendo a Igreja Católica, né, e tirando esse direito das outras religiões, que é inconstitucional. Então, quem faz isso não fale de inconstitucionalidade. A inconstitucional, sua atitude também está sendo inconstitucional, tá bom? Se ali tem proteção policial, naquela localidade onde está havendo uma missa, tem que haver também amparo policial onde está havendo ali uma reunião religiosa de qualquer religião. De qualquer religião. Eu queria ler também o inciso 8º também do artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Ah, não, como o Hitler fazia, Imam Shimon Vezeran. Você é judeu? Não tem vaga para você. Ah, você é judeu? Não tem emprego para você. Né? Naquela época, o que é que aconteceu com nossos amados israelitas daquele tempo? Eram marginalizados, tanto no tempo da Inquisição, por parte da Igreja Católica, por parte dos nazistas, no tempo que o nazismo estava no seu auge, né? Então, israelita, né, comumente chamado judeu, era marginalizado, tratado como marginal, à margem da sociedade. A sociedade marginalizava, entendeu? É um milagre o nosso povo continuar existindo com tanta discriminação, com tanta perseguição, com tanto tratamento diferenciado, mas diferenciado de uma forma negativa, né? Veja só, o inciso 8º: ninguém será privado de direitos por motivo de crença de ninguém. Não está se falando aqui nem o nome católico, nem o nome igreja, não se menciona aqui. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, tá bom? Então, ninguém será privado de direito por motivo de religião. Ninguém tem o poder de tirar o meu direito só porque sou israelita. Ninguém tem o poder com base na Constituição Federal, e se fizer isso, é inconstitucional, e tudo que é inconstitucional é crime. E se é crime, quem comete o crime é criminoso. Tá, gente? Quem comete o crime é criminoso, porque tá violando a lei. A lei está falando, porque temos leis positivas, que diz, faça isso. E tem leis proibitivas, que dizem assim, não faça isso, né? No caso, essa lei aqui, do inciso 8º, né, do inciso 8º, está deixando claro que ninguém será privado de direitos por motivo de religião. Quer dizer, você está discriminando alguém porque ele é um israelita, comumente chamado judeu, e você quer tirar os direitos que ele tem, mesmo ele está com a razão, ele está com o direito, ele está com a razão, entendeu? Mas você quer agir com base em boatos ou seja lá o que for, né? Informações do meio da rua, né? E tirar o direito que aquela pessoa possui, os direitos que aquela pessoa tem. É isso. Então isso é discriminação, chama-se discriminação, está discriminando a pessoa, tá? E está cometendo crime.
tá? De violar essa lei, de passar por cima dessa lei, de pisar a Constituição Federal, que disse para você que ninguém será privado de direitos por motivo de religião. E você está tirando o direito, se a pessoa está tirando o direito de alguém por motivo da crença dela, essa pessoa está cometendo crime. Quem comete crime é criminoso. E quem comete crime tem que responder pelos crimes que cometeu. Então ninguém pode tirar o direito de ninguém por motivo de crença religiosa. Então, que bom seria, gente. Que bom seria que surgisse o governante. Eu sou monarquista, então não sou nem de direita nem de esquerda, sou monarquista e acredito que seria bem melhor se tivesse... E quando eu falo monarquia, aí você pode dizer, poxa, e se a monarquia cair na mão de um religioso? Quando eu falo monarquia, eu sou monarquista relacionado ao Brasil. Eu sou um monarquista, tá bom, gente? Que prego a monarquia laica. Essa monarquia aí que eu tô falando. Que o monarca, ele é laico. O monarca não é religioso. Então o monarca não vai favorecer religião nenhuma. O monarca não vai estabelecer feriado religioso de religião fulana ou ciclana ou detrana. O feriado é um feriado, tudo bem, de ação de graças, mas favorece a todo mundo, porque todas as pessoas da nação brasileira têm uma religião, né? E como eles têm uma religião, ele precisa de um dia para que possa, digamos assim, se reunir, né? E agir conforme a sua crença religiosa. Então, quero falar, deixar claro nesse momento também que quando eu falo de monarquia, eu não concordo com essa monarquia que temos aí, a monarquia católica, porque estou falando sobre os direitos que os católicos têm, né? Tirando o direito de pessoas de outras crenças, favorecendo somente um grupo de religiosos e desfavorecendo os outros. Então, se entra um monarca católico, para mim vai piorar. Então, o que eu almejo é que o Brasil seja um país laico. Tá bom, gente? Em que o monarca possa ter liberdade de fazer conforme tudo que realmente ele acha que deve ser feito, porque acredito que o monarca é como se fosse o capitão do navio. Se o navio afundar, ele afunda junto. Então, se o navio está bem, ele está bem. Se o navio está correndo perigo, ele está em perigo. Então, ele vai zelar daquele país, ele zelaria do país como se fosse a casa dele, e é a casa dele. Depende do bem-estar do Brasil, o bem-estar dele. E se o navio afundar, ele afunda junto. Então, como ele não quer isso, ele vai lutar para que a economia esteja boa, para que realmente a nação esteja bem, né? Mas a democracia, para mim, é contraditória, totalmente contraditória, porque não vejo aí nada de bom e nada de positivo na democracia, tá bom? Se tira o direito de um para dar o direito para outros, mesmo que isso tenha que atropelar a Constituição Federal, né? E eu acho que não se deve atropelar a Constituição Federal de forma alguma, de maneira alguma, por motivo nenhum, tá? Inclusive por motivo religioso, não pode também, né? Então, aguardamos sim, e eu torço e apoiamos que o Brasil seja um país monarca, seja uma monarquia, mas que o monarca seja laico, o monarca não seja religioso, levante bandeira religiosa, e que o brasão do Brasil não tenha um símbolo religioso, que a bandeira do Brasil não tenha símbolo religioso, tá bom? Mas que o Estado laico sabe que ele governa para todos, independentemente da religião. O Estado laico sabe que governa para todo, independentemente se tem religião ou não. E é claro que se ele, digamos assim, não está governando, ele não vai governar apenas para quem é laico, né? Ele vai governar para quem é daquela nação, daquele país. Então ele tem que ser um bom governante. Então,
para que você entenda, eu defendo e eu gostaria muito que o Brasil se tornasse uma monarquia, mas um monarca, uma monarquia sem religião, tá bom? Sem tendência religiosa nenhuma, tá bom, gente? Um país laico de verdade, um país laico de verdade. Para que o Brasil seja um país laico de verdade, tem que ter um monarca laico de verdade, tá bom? Mais que respeite todas as religiões, que governe para religiosos e não religiosos. Então, quero deixar aqui, nesse momento, o que eu penso, né, sobre a atual situação do Brasil em termos de religião ou não. Para mim é totalmente contraditório o Brasil dizer que é um país laico e viver favorecendo religião A ou B. Tá bom, gente? Tem que respeitar as religiões. Tem que respeitar as religiões, mas não pode favorecê-las de forma alguma. Então, que nosso Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Espero ter sido claro o suficiente para que você possa ter me entendido. Tá bom, gente? Então, que nosso Deus, o Criador de tudo e de todos, possa abençoar a vida de vocês. Shalom, Velhit Raut.